Bom, nós já falamos aqui sobre a decisão tomada ontem à noite pelo Comitê de Política do Banco Central. Manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano. É a 7ª reunião consecutiva em que a decisão é pela manutenção das coisas como elas estão, no maior patamar de taxa de juros real do mundo. Nós vamos conversar agora com o economista-chefe do Banco Master e professor da Getúlio Vargas, Paulo Gala. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, é um prazer participar. Professor, há correspondência hoje entre a taxa de juros, a mais alta do mundo, levando em consideração a taxa de juros real, e o panorama econômico do país? A taxa de juros está muito elevada, né? Já haveria espaço para que ela fosse cortada. Na verdade, ela está subindo, porque na medida em que a inflação cai no país, a gente tem visto nos últimos meses uma queda importante da inflação. Na medida em que o Banco Central não faz nada e a inflação cai, quer dizer que a taxa de juro real está subindo, né? Que seria o equivalente quase a fazer uma alta de taxa de juros, né? Ficar parado, no caso, significa quase que aumentar a taxa de juros real, né? Então, ontem havia uma expectativa de que o Banco Central sinalizasse com mais clareza que os juros vão cair. Ele sinalizou de uma maneira muito sutil, assim, tirou algumas passagens do comunicado ali da decisão, mas foi algo assim quase que imperceptível, né? Talvez o juro caia, mas só lá mais para setembro desse ano. Por que um comunicado tão duro? Ali no comunicado eles manifestam possibilidade de a inflação subir no segundo semestre. Houve arcabouço fiscal, está aprovado no Senado, vai voltar para a Câmara, mas é meio que jogo ganho já, não é? Se é bom o suficiente ou não, são outros 500. Mas andou, todos os dados de inflação têm vindo bem abaixo daquilo que se imaginava, não é? Por que um comunicado tão duro, mesmo em meio a um panorama que parece ser, não é, positivo, se não para redução agora, pelo menos lá em agosto, professor? Eu concordo, eles foram muito conservadores, estão com muito medo do que vai acontecer com a inflação no segundo semestre, né? Ninguém sabe, né, qual vai ser a trajetória, mas todas as indicações são de que a inflação vai cair, né? Claro que se pode argumentar que as expectativas de inflação ainda estão elevadas, que o mercado, né, em geral, espera que esse ano a inflação fique na casa de 5%, a meta é 3,25%. Então, tem argumentos, né, para você defender uma posição de que o juro deva cair de maneira mais lenta. Mas os outros argumentos em prol de um corte de juros são muito mais fortes e muito mais convincentes, né? Os sinais da realidade da economia brasileira, de desequilíbrio entre oferta e demanda, né, com desemprego muito elevado, com a economia parada e com a queda de preços de commodities e de consumidor, né, no presente, são evidências muito fortes de que a inflação está convergindo. Então, acho que o Banco Central exagerou na dose. Ele não precisava ter sido tão duro nesse comunicado e poderia já ter indicado um início de processo de corte em agosto. Há a possibilidade, aí, é claro que aí a gente passa para o campo da hipótese, né, Paulo, mas de que o comunicado do Copom tenha sido um pouco mais duro do que de fato vai ser o produto da reunião em agosto, até pelo ambiente político em que o Banco Central acabou sendo inserido, por, primeiro, declarações e críticas duras feitas pelo presidente, depois críticas que foram acompanhadas pelo setor produtivo, ou boa parte do setor produtivo, né? Até para parecer que não tá aceitando a pressão e depois lá em agosto fazer o que o cenário sugere já pode ser feito? Não é possível, até porque eles não escreveram ali no comunicado que não vão cortar o juro em agosto, né? A porta não está fechada, então existe sim a possibilidade de um corte de juros em agosto. Inclusive, muitas casas no mercado continuam com essa perspectiva de que a taxa pode cair já a 0,25 pontos percentuais em agosto, né? Claro que até lá muita água vai rolar ainda, estamos falando de 45 dias, né? Como você bem disse, tem muita história para acontecer ainda de economia nesses 45 dias, né? As taxas de inflação, inclusive, devem cair muito agora, são meses de deflação, a gente deve ter deflação em junho e julho, então o cenário, né, da próxima reunião vai ser bem distinto do que a gente está vendo hoje, né? Então, é possível, sim, que a taxa seja cortada. E essa preocupação toda com o segundo semestre, ela é justificável por alguma razão específica, Paulo? Tem algum temor de reoneração de combustíveis, né?
E tem um efeito calendário que é meio ruim, isso tem a ver com o jeito que o sistema de metas de inflação está colocado no Brasil, né? A gente sempre fica olhando o 12 meses para trás, né? A inflação acumulada 12 meses para trás, e o sistema de metas de inflação nos força a olhar a inflação fechada do ano. Então, quando chegar ali mais para o final do ano, a gente vai substituir índices de preços que estavam em queda do ano passado. Em agosto, setembro, outubro do ano passado, a gente teve uma deflação forte por conta da desoneração dos combustíveis. Mas quando a gente olhar em outubro, novembro, dezembro desse ano para trás, esse setembro, outubro vai desaparecer, porque a gente vai olhar 12 meses para trás. Então tem um efeito meio ilusão de ótica ali, porque vai parecer que a inflação subiu acumulada em 12 meses, mas é porque a gente trocou meses antigos de inflação muito baixa por meses de inflação um pouquinho mais alta, né? Isso eu acho que é uma deficiência dessa maneira de perseguir a meta de inflação no chamado ano calendário, que, aliás, deve mudar na semana que vem para o futuro. O Conselho Monetário Nacional deve mudar isso. Paulo Gala, economista, professor da Getúlio Vargas também. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia. Obrigado, bom dia, foi um prazer.